Aviso importante, a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 06. Enquanto Yu-Min saía, Tong-Yao estava ocupada procurando um banheiro. As finais do torneio de primavera eram realizadas no formato melhor de 5, com cerca de 15 minutos de intervalo entre cada partida para que jogadores e espectadores pudessem descansar. Assim que a primeira partida terminou, Tong-Yao viu seus colegas de equipe irem para os bastidores e, sem pensar muito, levantou-se para sair também. A garota que havia distribuído as faixas de apoio mais cedo estava sentada ao lado dela e, ao vê-la se levantar, encolheu educadamente as pernas para deixá-la passar. Aproveitando a oportunidade, perguntou casualmente: "Vai ao banheiro?" "Sim", respondeu Tong-Yao de forma despreocupada, "problemas nos rins." Mal tinha terminado de falar, percebeu pelo canto do olho que algumas garotas à frente viraram-se para olhá-la e começaram a rir de forma contida. O riso delas deixou Tong-Yao com o rosto ardendo de vergonha, como se ela fosse a única pessoa no mundo tão espontânea assim. Sem saber onde enfiar a cara, apressou-se a sair correndo do ginásio. Ao alcançar a área externa, respirou fundo, saboreando o ar fresco, enquanto olhava ao redor à procura de uma placa indicando o banheiro. No entanto, o banheiro não foi o que encontrou, mas sim seu ex-namorado. Ele parecia já estar parado na entrada havia algum tempo. Ao redor dele, havia um grupo de fãs empolgadas, tirando fotos e pedindo autógrafos. Apesar de os jogadores terem banheiros exclusivos na sala de descanso, aquelas fãs provavelmente nunca imaginaram que teriam a sorte de capturar o grande astro só porque ele tinha saído para usar o banheiro. Olhando para aquela cena, camadas e mais camadas de fãs em torno dele, Tong-Yao soltou um suspiro silencioso. TSC, TSC. Só falta desabrochar como uma flor. Com um suspiro de 1000 pensamentos, Tong-Yao pegou o celular e mandou uma mensagem para sua amiga Jin Yang no WeChat. "Amiga, acabei de ver o grande Yang Shen. Ele está cercado pelos fãs, completamente submerso no oceano da felicidade." A resposta de Jin Yang chegou rápido. "E então, o que você decidiu fazer?" Tong-Yao: "Passar por ele sem expressão, sem olhar para os lados." "Mas aí vem a questão. Como andar de um jeito que pareça orgulhoso e poderoso? Que tal marchar com passos firmes?" Tong-Yao. O dedo de Tong-Yao parou sobre o botão de envio. Com os olhos fixos no celular, ela sentiu a mão ficar rígida por um instante. Lentamente ergueu a cabeça e viu, não muito longe, cerca de uma dúzia de olhos olhando diretamente para ela. Bem no meio desse grupo, estavam os olhos de cachorro tristonho de Jian Yang. Mas mesmo com aquele olhar lamentável, Tong-Yao não sentiu a menor compaixão. Com um xingamento silencioso, a idiota guardou o celular, forçou um sorriso rígido nos lábios e disse: "Que coincidência! O que você está fazendo aqui?" O tom de voz era tão indiferente quanto o de alguém que encontra um desconhecido na rua. Jian Yang franziu levemente as sobrancelhas, mas logo relaxou. Ele se desvencilhou um pouco da multidão de fãs ao redor, murmurando desculpas enquanto passava. "Com licença, deixem-me passar. É minha amiga. Autógrafos depois. Fotos também podem esperar um pouco." Sob os olhares atentos dos fãs, Jian Yang finalmente parou na frente de Tong-Yao. Com uma expressão visivelmente desconfortável, fez uma pausa antes de perguntar: "O que você está fazendo em Xangai? Não é época de aulas na sua faculdade agora?" "Decidi trancar a faculdade por 1 ano." "Trancar? O que aconteceu? Por que decidiu isso de repente?" As sobrancelhas de Jianian se franziram e não se descontraíram novamente. Ele parou por um momento, abrindo bem a boca. "Você está doente?" Esse garoto continua tão bobo quanto antes. "Doente tá você." Tong-Yao revirou os olhos. "O que você está fazendo aqui?" Jogando campeonato, né?" Tong-Yao fez uma expressão de quem olha com pena para um idiota. Jianian piscou algumas vezes como se só então tivesse entendido o que ela estava perguntando, e apressou-se a explicar: "Eu te vi agora há pouco na tela grande. Pensei que talvez pudesse te encontrar por aqui, quem sabe você viesse ao banheiro. Ficou aqui esperando à toa? E se eu tiver rins saudáveis? Não sabe me ligar? Você vive na Idade da Pedra?" Jianian ficou com uma expressão embaraçada. Foi então que Tong-Yao deu um tapa na própria testa e se lembrou. Ela tinha bloqueado todas as formas de contato dele há tempos. Número de telefone, WeChat e qualquer coisa que pudesse ser usada para se comunicar. Tudo bloqueado.
Nem o endereço de e-mail escapou. Estava na lista de spam, onde qualquer mensagem que ele enviasse ia direto para a lixeira, com filtro para ser deletada automaticamente após 7 dias. Bloqueou a pessoa de todas as formas possíveis e ainda teve a audácia de perguntar por que ele não ligou. Essa era toda a culpa dela. Tong Yao deu um sorriso sem graça, e o tom da sua voz suavizou um pouco. O que você quer comigo? Bem, só queria saber como você está ultimamente. Jian Yang parecia um pouco nervoso. Ele esfregou as mãos e a camisa da equipe estava levemente amassada. O astro dos esportes que antes estava cheio de energia no palco da cerimônia de abertura, agora parecia apenas um grande garoto um pouco ansioso. Ao ver que Tong Yao o olhava com aquele olhar de você está brincando comigo, e não dizia nada, ele apressou-se em adicionar. Sério, depois disso eu não te deixei mais de lado. Eu queria saber como você estava, mas o Shen Jinia não deixou eu perguntar. Quando fui perguntar para a Aigia, ela me xingou junto com a Aigia. Ai, nem sei como você estava depois disso. Como assim? Super feliz, claro. Namorar é tão sem graça. Com o tempo que perdi com isso, poderia ter jogado mais videogame, o que seria muito mais divertido. Tong Yao revirou os olhos, olhando por cima do ombro de Jian Yang. Ela podia ver que os fãs atrás dele estavam todos esticando o pescoço, como se quisessem ouvir o que estavam dizendo. Pensando que ela ainda tinha outros compromissos importantes e que não tinha tempo para criar fofocas com um ex-namorado que já estava fora de cena, ela estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Jian Yang, simplesmente de forma direta encerrando a conversa. Já passou, não se preocupe com isso. Depois de tudo, todos ficaram felizes, você só precisa saber disso. Jian Yang ergueu a sobrancelha, aparentemente surpreso por ela ter respondido assim. Mas justo nesse momento, uma agitação começou a se espalhar pela arena. As pessoas ao redor, incluindo Tong Yao e Jian Yang, viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando para o interior do ginásio. De onde estavam, podiam ver o meio-campista da equipe ZGDX, Yu Ming, saindo sozinho da sala de descanso. No exato momento em que ele apareceu, as luzes da arena que ainda estavam acesas se apagaram, e só Yu Ming estava de pé na plataforma da competição, com a luz iluminando seu corpo. O estômago de Tong Yao deu um pequeno salto. Ela sentiu que já sabia o que estava por vir. Como esperado, Yu Ming ficou de pé no palco, segurando o microfone e falando por um bom tempo. Ele contou sobre como começou a jogar, a resistência dos pais e como, mesmo assim, decidiu seguir o caminho profissional. No começo ele não teve o apoio da família, o que o levou a um longo período de distanciamento dos pais. Sozinho em Xangai, ele lutava por um sonho que, aos olhos dos outros, parecia completamente irreal. Naquela época, o cenário do esportes na China ainda estava em seus primeiros passos, e o jogo League of Legends estava apenas começando a fazer sucesso. O status dos jogadores profissionais na época era bem diferente do que é hoje em dia. Ele sobrevivia com um salário de 3.000 yuan por mês, lutando por um sonho que só ele entendia, e com muita determinação, seguia firme na grande cidade. Até que finalmente conquistou seu primeiro título de campeonato profissional com a equipe ZGDX. Ele viu antigos companheiros de equipe se aposentarem, trocarem de time e eventualmente deu boas-vindas a novos colegas. Viu sua família, antes reticente, finalmente entender e apoiar sua escolha. Agora, sempre que a equipe ZGDX tem uma partida, seus pais, mesmo sem saber jogar, colocam os óculos e se aproximam do computador para acompanhar. Yu Ming é, em essência, um retrato fiel do desenvolvimento da indústria de esportes na China, desde os seus primórdios até a consolidação. Ele presenciou muita coisa, mudanças, desafios, conquistas. Eu sempre sonhei que um dia, junto com meus companheiros de equipe, conseguiríamos vencer o campeonato mundial, nos apresentaríamos no palco final segurando o troféu, para dizer a todos que sempre nos apoiaram, e aqueles que acompanham a cena competitiva chinesa de League of Legends, nós conseguimos. Diante de um público em completo silêncio, todos atentos a ele, Yu Ming curvou-se profundamente. Me desculpem. Eu não consegui cumprir minha promessa. No final, também não realizei esse sonho. E agora percebo que talvez tenha chegado o momento de abrir mão dessa obstinação que talvez só me toque, e dar espaço a um novo sangue. Ele se endireitou com os olhos levemente avermelhados e sua voz, grave e embargada, lutava para se manter firme. Já estivemos tão perto de levantar aquele troféu dos sonhos na nossa região, e agora, esse último passo parece impossível de atravessar. Espero que um dia, quando a LPL, Liga Profissional de League of Legends da China, finalmente trouxer esse troféu para casa, eu ainda esteja aqui, e vocês também.
Mas por hora chegou o momento de dizer adeus. Eu, Yao Ming, jogador de mid lane da ZGDX, anuncio oficialmente minha aposentadoria após a final deste Spring Split. Depois de dizer isso, Yao Ming apertou firme o microfone e fez uma profunda reverência para a plateia, que estava em completo silêncio. Na vida provavelmente são raras as vezes que se pode presenciar algo assim, milhares de pessoas reunidas em um espaço amplo, mas ninguém diz uma palavra. Era como se até o som da respiração tivesse desaparecido. As pessoas na plateia, fossem fãs de qualquer equipe, pareciam não ter assimilado o que acabavam de ouvir. Elas ficaram de boca aberta, olhos arregalados, encarando aquele jogador no palco, tão familiar para todos. Talvez não gostassem dele, talvez nunca tivessem tido simpatia por ele, ou até mesmo, no anonimato da internet, já tivessem zombado e xingado ele. Mas naquele momento, parecia que ninguém ali entendia mais chinês. Era como se o que ele havia dito fosse uma história absurda, impossível de compreender. Por que o Ming iria embora? Como era possível que ele estivesse se aposentando? ZGDX. Ming. Como poderia chegar o dia em que esse nome não apareceria mais nos palcos das competições? Até que no meio da multidão silenciosa, alguém na primeira fila ergueu bem alto um cartaz com o nome Yao Ming, escrito em luzes de neon. Foi um gesto silencioso. Mas logo em seguida, uma voz feminina, parecendo conter as lágrimas, rompeu o silêncio com um grito: Ming, força! Aquele grito quebrou a quietude e, como um despertar, trouxe todos de volta à realidade. A multidão, que até então estava atônita, finalmente reagiu. Ming Shen, Ming Shen, Ming Shen. Uma pessoa. Ming Shen. Força. 2 pessoas. Ming Shen. Nós sempre estaremos com você. 3 pessoas. Um dia, nós vamos conquistar o troféu do S6, o 6º campeonato mundial. Esse prêmio será nosso, da LPL. Força, equipe ZGDX. Força Ming Shen. Força ZGDX. Força LPL. À medida que os gritos iam se espalhando, enchendo todo o estádio, cada voz parecia crescer, cada vez mais alta, como se quisessem arrancar o teto da arena. Dentro do local, os torcedores agitavam suas placas de apoio, faixas e, para aqueles que não tinham nada em mãos, aplaudiam com toda a força. Para um jogador profissional, isso talvez seja o melhor tipo de cerimônia de despedida, não é? Sem flores, sem exageros ou pompa. Apenas uma pessoa com o microfone, em pé no palco de competições que um dia foi seu, despedindo-se tranquilamente de todos. O celular vibrou, e Tong Yao desviou o olhar para conferir a tela. Era uma mensagem de Rui, o gerente da equipe, com apenas 5 palavras: poste no Weibo e anuncie. Guardando o celular, ela ergueu a cabeça. Não ficou surpresa ao notar que, do lado de fora do estádio, alguns fãs da equipe ZGDX já estavam com os olhos vermelhos. Os rapazes abaixavam a cabeça em silêncio, enquanto as garotas choravam abertamente. Até o Ming Shen se aposentou, e Jian Yang coçou a cabeça, o choque evidente em sua expressão. Agora, dos jogadores da velha guarda praticamente não sobrou ninguém. Eu já tinha ouvido os boatos sobre a aposentadoria dele, mas ninguém disse qual midlaner daqui ia ser transferido para a ZGDX. Será que compraram um jogador coreano? A ZGDX sempre foi uma equipe totalmente chinesa, Tong Yao lembrou, lançando um olhar significativo. Ah, é verdade. Mas tá faltando tanto midlaner de ponta no país. De onde é que eles vão tirar alguém para substituir? De mim. Jian Yang congelou no meio do movimento de coçar a cabeça. Ele desviou o olhar de Yao Ming e franziu ligeiramente a testa ao encarar Tong Yao. O que você disse? Você não tinha perguntado antes por que eu tranquei a faculdade? Tong Yao se inclinou levemente, enfiando as mãos nos bolsos do seu short largo. Porque eu vim para Xangai jogar profissionalmente. Jian Yang soltou uma risada nervosa, parecendo completamente atordoado. O quê? Para com isso, Tong Yao. Como é que uma garota pode? Se dá ou não dá, só tentando para saber. Jianian ficou parado no lugar. As pessoas atrás dele, que sem querer ouviram uma notícia bombástica, também estavam paralisadas, como se tivessem sido esculpidas no mesmo molde de espanto. Enquanto isso, Tong Yao apenas conferiu calmamente o horário no celular, ergueu a cabeça e disse para Jianian: a próxima partida vai começar. Volte para lá, ajuste seu estado de espírito e tente não se sair tão mal quanto agora. Aquela sua jogada desastrosa nas 3 rotas foi dolorosa de assistir. Ela deu 2 passos em direção ao estádio, mas então pareceu lembrar de algo. Virou-se, olhou para o rapaz ainda congelado e esboçou um leve sorriso. Acenando despreocupadamente, disse: ah, é mesmo. Te vejo no palco do Summer Split.